Irmão Ricardo, o sorteado, vamos lá. Começando o segundo bloco. O irmão tem 3 minutos para fazer a sua pergunta. Fica à vontade, irmão Ricardo. Vamos lá, então. Eu estou gostando do debate, né? O Adriano é uma pessoa muito educada, a gente tem feito um debate bem amigável aqui, então isso é bom, né? Eu saio de casa hoje, saio não, estou dentro de casa, né? Com essa ideia de fazer um debate realmente amigável. Eu queria que, se possível, colocasse a minha tela novamente aí, na tela, a tela do meu computador, porque eu vou fazer uma leitura aqui de um parágrafo aqui do livro. É O Reino de Deus já governa, capítulo 4, a partir da página 39. Então, o texto diz o seguinte, falando, esse capítulo tem o tema, o reino de Deus, Deus exalta o seu nome. Então, o texto diz, primeira verdade, os servos de Deus passaram a ter o conceito correto sobre a importância do nome de Deus. Os fiéis estudantes da Bíblia daquela época encaravam a provisão do resgate como o principal ensinamento da Bíblia. Isso explica por que a revista Sentinela com frequência dava destaque a Jesus. Por exemplo, no primeiro ano em que foi publicada a revista, mencionou o nome de Jesus 10 vezes a mais que o nome Jeová. A respeito dos primeiros anos dos estudantes da Bíblia, a Sentinela de 15 de setembro de 1976 observou que havia sido dada demasiada importância a Jesus. Mas, com o tempo, Jeová ajudou a entender a importância que a Bíblia dá ao nome pessoal de Deus. Com isso, como isso afetou os estudantes da Bíblia, principalmente a partir de 1919, diz o mesmo número de A Sentinela. Eles começaram a mostrar maior apreço pelo Pai Celestial do Messias, Jeová. Prova disso foi que na década seguinte, a revista Sentinela citou o nome de Deus mais de 6.500 vezes. Pode tirar aí da tela, por favor. Então, a gente percebe aqui nesse parágrafo aqui do livro Reino de Deus já Governa, que a revista, esse livro ela encarou como problemático, né, o fato de que no início do movimento dos estudantes da Bíblia, o nome de Jesus ele recebeu destaque. Falou que no início, com frequência, se dava destaque ao nome de Jesus, o nome de Jesus no primeiro ano da Sentinela apareceu 10 vezes a mais que o nome de Jeová, e assim o texto continua, né? Então, de uma certa forma, a gente percebe que para a organização Torre de Vigia, o nome de Jesus, ele não merece esse destaque acima de qualquer outro nome. E é interessante que se a gente atentar para alguns números, né, por exemplo, se você pegar uma concordância, você vai ver que, por exemplo, Jesus ele chamou a Deus de Pai 260 vezes. Então, na Bíblia, aliás, nós vamos encontrar uma referência a Deus como Pai 260 vezes. Você vai encontrar, só na noite em que Jesus ia morrer, ele se referindo ao Pai de forma... Acabou o seu tempo. Acabou? Então, a Acabou. minha E a pergunta é, pergunta? eu vou fazer a pergunta rapidinho aqui, então. Então, uma vez e o nome de Jesus aparece 912 vezes no Novo Testamento. Então, mesmo considerando essas 237 vezes do nome de Jeová no Novo Testamento, é claro que houve uma mudança, né? Você acha, então, que quem errou foi essa revista ou esse livro que diz que não se deve dar ênfase ao nome de Jesus, ou a Bíblia que coloca o nome de Jesus 912 vezes contra 237, isso considerando a tradução do Novo Mundo? Amém, irmão Adriano. Irmão, entendeu a pergunta? Foi resumida aí? Perfeitamente. Ok, irmão Entendi, tem sim. 5 minutos. Irmão tem 5 minutos, fica à vontade, irmão Bom, Adriano. Ricardo, nós estamos falando aqui sobre qual é o nome que aparece em Romanos 10:13. Esse é o nosso ponto principal. Lá em Romanos 10:13, fala que todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. Uma vez que o apóstolo Paulo estava citando as palavras nas escrituras hebraicas em Joel 2:32, onde se é indiscutível que tem ali de fato o tetagrama. Tendo lá o tetagrama, obviamente, pela honestidade, pelo zelo que o apóstolo Paulo tinha, certamente ele escreveu lá em grego
todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo, uma vez que ele estava fazendo uma citação de um texto. É interessante que no mundo acadêmico, se você está fazendo aqui uma obra acadêmica, e você vai citar uma obra de um autor, uma frase, uma palavra dita, uma expressão, uma explicação de alguém, se essa pessoa que está dando essa explicação, ela cometeu um erro na grafia, escreveu uma palavra errada, não conjugou o verbo corretamente, é lei você pegar e copiar exatamente como o autor original havia escrito. Você não pode fazer, nem mesmo corrigir essa citação. E isso no mundo acadêmico. Agora, imagina o apóstolo Paulo, inspirado por Deus, o que levaria Paulo a cometer um erro tão grave quanto esse, que até no mundo acadêmico é condenado? Então, as palavras de Paulo em Romanos capítulo 10, versículo 13, não há dúvida alguma de que, de fato, ela é sendo mencionado o nome de Jeová. É interessante, eu gostaria até de pedir para os moderadores mostrar aí a Bíblia, João Ferreira de Almeida, exatamente no texto de Romanos capítulo 10, versículo 13. Se você puder mostrar, lá nessa Bíblia João Ferreira de Almeida, você vai encontrar perfeitamente o nome Jeová escrito ali em Romanos 10, 13, onde está dando clara evidência ali, né, de que todo aquele que invocar o nome de Jeová será salvo. O contexto, como você havia falado anteriormente, como você pode ver na própria imagem, aí a Bíblia João Ferreira de Almeida, uma das primeiras traduções feitas, deixa claro, não há dúvida alguma de que, de fato, em Romanos 10, 13, contém o nome de Jeová. Pode tirar. E em relação... Hoje, as Bíblias atuais, né, dos evangélicos, já retiraram o nome de Jeová várias vezes. E cometeram o mesmo erro que fizeram no passado, que é retirar o nome de Deus, colocar um título ali que não revela claramente o seu nome. E outra coisa, em relação ao contexto de Romanos capítulo 10, você falou, Ricardo, que ali está se referindo apenas a Jesus, mas você esqueceu ou apenas saltou o que está realmente escrito. Ali no livro de Romanos 10, versículo, deixa eu ver se eu encontro aqui, lá não fala somente de Jesus Cristo, lá fala de mais uma outra pessoa, referindo-se ao que essa outra pessoa fez, né? Lá diz claramente assim, versículo 9, pois se você declarar publicamente com a sua boca que Jesus é Senhor, e no seu coração tiver fé em quê? Em que Deus o levantou dentre os mortos, você será salvo. Então, para nós sermos salvos, além de invocarmos o nome de Jeová, temos que acreditar que Deus, quem é esse Deus aqui? Jeová, que Jeová ressuscitou Jesus Cristo. E aí, o versículo 13 conclui dizendo que assim como o próprio Jesus, o meio usado por Jeová, foi salvo por Jeová, salvo da condição de morte, e que nós temos que crer nisso para ser salvo, então fica muito claro que nós também, assim como o próprio Jesus, temos que acreditar e invocar o nome de Jeová, como é indiscutível que em Romanos 10, 13 tem. Em relação à sua pergunta, Ricardo, se nós formos comparar aqui quantidade de vezes, bom, o nome de Jeová aparece nas escrituras hebraicas 6.829 vezes. E o nome de Jesus aparece um pouco mais de 900 vezes no Novo Testamento. Só que a Bíblia, conforme diz 2 Timóteo 3,16, toda a escritura foi inspirada por Deus. Existe muito mais ênfase no nome de Jeová em toda a Bíblia do que no próprio nome Jesus Cristo. E no meu outro comentário eu vou explicar algo que alguns evangélicos ignoram. Amém. Deus abençoe, irmão Adriano. Irmão Ricardo Guerra. Sandra, deixa eu só dar um aviso rápido. Como na pergunta, né? O Ricardo Guerra, ele precisou aí de fora do tempo dele fazer a pergunta, né? Então nós temos que punir ele, tá certo? Tirando 1 minuto dele, porque não pode passar.
e não teria nem condições do Adriano responder, porque ele não tinha feito a pergunta, então não tinha nem como cortar. Tá? Então, devido a isso, nós aqui da moderação chegamos à conclusão que é preciso tirar aí 1 minuto do Ricardo, tá certo? Então vai ser 4 minutos agora a participação da réplica dele, porque ele já usou o tempo antes, tá certo? Pode continuar. Amém, tá certo. Então, irmão Ricardo, irmão tem 4 minutos para fazer a sua réplica. Fique à vontade. É justo. Eu não fiquei atento aqui ao relógio, né? Então é justo. Ok. Então, Adriano, primeiro ponto, né? Você disse que na João Ferreira de Almeida aparece o nome de Jeová lá em Joel 2:32. Inclusive na minha também, eu não estou usando a Almeida, estou usando a tradução brasileira. Porque, justamente por isso, porque a tradução brasileira, ela mantém essa coerência. Toda vez que aparece o nome de Deus no Antigo Testamento, você encontra o nome de Deus aqui no Antigo Testamento. Mas como os manuscritos gregos existentes, né, que são mais de 5.000, em nenhum deles você encontra o nome de Deus no Novo Testamento, então ela mantém Senhor assim como está no que nós temos de documentação. Provavelmente eu falaria um pouco mais a respeito disso mais à frente. Mas, então, quando você citou o Romanos, aliás, o Joel 2:32, você provou, de fato, que o nome de Jeová estava lá. Mas na mesma Almeida que você pegou, se você ler o contexto, você vai realmente encontrar a palavra Senhor aqui em Romanos 10, versículo 13, citando Joel. Por quê? Porque, inclusive, eu li uma sentinela, agora eu não vou conseguir ter essa referência, mas eu posso passar depois, que ela falava que o Novo Testamento, ele permite algumas mudanças, algumas pequenas variações do texto que é citado, ok? A gente vê alguns exemplos. E aí eu queria te mostrar, você, quando leu Romanos capítulo 10, versículo 9, você só esqueceu de dizer que o sujeito aqui da oração é Cristo. Romanos 10, 9, ele diz o seguinte, nós já lemos, se confessares com a tua boca a Jesus como Senhor, e creres no teu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Mas o sujeito continua sendo Jesus, por isso que o versículo 10 diz, porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa para a salvação. Pois a Escritura diz, todo aquele que crê, que nele crê, não será envergonhado, que é uma citação de Isaías, se eu não me engano, capítulo 28, 16, falando que Jesus é uma pedra de tropeço, e que aquele que seria colocado em Sião, que aquele que nele crê em Cristo não ficaria envergonhado. Aí o versículo 12, não há distinção entre judeu e grego, pois o mesmo Senhor, qual Senhor? Senhor do versículo 9, é de todos, rico para com todos que invocam. E o versículo 13 conclui, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, como está lá no grego, esse será salvo, ok? E aí, eu queria que o Ronaldo, se possível, ele colocasse a minha tela de novo. Eu queria mostrar uma coisa rápida, mas eu queria fazer uma referência, né? Antes de fazer essa citação, lá em Mateus capítulo 3, versículo 3, lá fala de João Batista que é aquele que vem abrir o caminho do Senhor. E é uma citação de Isaías 40, versículo 3. Quando você vê o Senhor lá em Isaías 43, lá é Jeová, só que João Batista vem abrir o caminho de Jesus. Então é normal o Novo Testamento citar o Antigo Testamento que fala de Jeová e dizer Senhor. Eu coloquei aí uma Bíblia TJ, isso aqui tá lá no site em inglês, né? A tradução interlinear do reino, que é uma interlinear grego-inglês. Aí no versículo 13 você vai ver justamente o Kyriou. Em cima tá of Lord, tá vendo? Então todo mundo sabe que Lord é Senhor. Então até mesmo na tradução interlinear do reino das testemunhas de Jeová, aqui no grego, eles traduziram de forma literal por Senhor. Não sei quanto tempo eu tenho, se quiser tirar aí, para saber a questão da conclusão aqui, mas é basicamente isso. Eu tenho algum tempo aí ainda? Tá, então só concluindo ali em Romanos 10, 13, na tradução interlinear do reino, eu tenho aqui também essa interlinear grego-português, não deu tempo de escanear, né? Mas é até melhor a gente mostrar nessa tradução da própria organização, né? Que ela traduziu o Kyriou literalmente por Senhor, ok? Então é isso. Irmão Adriano, o irmão tem 3 minutos para a sua pergunta. Perdão aqui. Anotei. A palavra Adon, ela é aplicada, não sei se é do seu conhecimento, mas dentro do contexto bíblico, tanto no Novo quanto no Velho Testamento,
a palavra Senhor, na verdade, ela significa amo e dono. Eu poderia gastar meu tempo aqui fazendo a pergunta, mostrando para você as ocorrências do nome da palavra Senhor, do título Senhor. Por exemplo, a palavra Senhor, ela se refere obviamente a Jesus, e aqui onde vai estar a minha pergunta. Os anjos também são chamados de senhores. Por exemplo, Ló, quando chegou 2 anjos na casa dele, ele falou lá, né? Meus senhores. Então, se referia aos anjos como senhores. Abraão, por exemplo, ele era chamado pela sua esposa Sara de Senhor. Lá em Apocalipse, um dos 24 anciãos também são chamados de senhores, inclusive na sua Bíblia. Tá? Vai deixar isso bem claro. Então, anjos, um dos 24 anciãos, pessoas, né, os seres humanos, Jesus, foram chamados de Senhor. Agora, lá no Velho Testamento, nós vamos encontrar uma diferença. Lá no Velho Testamento, quando é aplicado a Jeová, é traduzido soberano Senhor. Ou seja, o próprio apóstolo Paulo, quem escreveu o livro de Romanos, capítulo 10, versículo 13, ele diz em 1 Coríntios 8, 5 e 6, há muitos senhores. E lá no livro de Apocalipse, se refere a Jesus Cristo como Rei dos Reis, né, e Senhor dos Senhores. Agora, só existe um soberano Senhor. Mas Jesus também é Senhor. Esse soberano Senhor, não há dúvidas de que é Jeová, não é Jesus. Jesus, ele é Senhor, sim, mas não é o soberano Senhor. Então, não é o único, não é Jesus que deve receber essa honra que os evangélicos costumam dar para Jesus, esquecendo, de fato, de quem realmente é o soberano Senhor. A minha pergunta para você está aqui no livro de Atos, capítulo 2, 36. Diz assim, ó, portanto, que toda a casa de Israel tenha plena certeza de que Deus o fez Senhor e Cristo. A esse Jesus que vocês mataram no estaca. Deus o fez Senhor. Ou seja, vocês evangélicos dão ênfase demais ao fato de Jesus ser Senhor. Mas por que vocês esquecem daquele Deus que fez Jesus ser Senhor? Amém. Deus abençoe, irmão Adriano. Irmão Ricardo Guerra, irmão, tem 5 minutos para a sua resposta. Fica à vontade. Eu vou responder primeiro a pergunta, depois eu vou comentar. Então, essa pergunta ela não serve para mim, porque eu não esqueço do Deus que fez Jesus Senhor. Tanto que eu estou usando aqui uma tradução, a tradução brasileira, que tem o nome Jeová, aqui no Antigo Testamento, 6.828 vezes, exatamente como está lá no texto massorético. Essa pergunta aí, ela não vai servir para mim. Agora, quem dá uma ênfase grande em Jesus no Novo Testamento, você até falou, mas a gente tem que encarar a Bíblia como um todo, é verdade, né? No Antigo Testamento você tem o nome de Jeová aí aparecendo quase 7.000 vezes, no texto hebraico 6.828 vezes. A tradução do Novo Mundo até diz que restaurou mais algumas, né? Mais algumas 100 e poucas, 200 e poucas. Mas o fato é que lá no texto que nós temos em mãos hoje como documento, você não vai encontrar isso. Mas quem dá ênfase a Jesus como Senhor no Novo Testamento não somos nós, é a própria Bíblia. Como eu disse para você falou que a gente tem que encarar a Bíblia como um todo, mas o problema é que há uma mudança. Se você observar, como eu disse, aquela hora eu comentava, não deu tempo, né? A Bíblia, ela chama Deus de Pai no Novo Testamento 260 vezes. Jesus, na noite em que ele ia morrer, ele chamou a Deus de Pai, no vocativo, diretamente ao Pai, cerca de 50 vezes. Note, então, mesmo se você comparar o Pai com Jeová, você vai ter 260 vezes a mais que o nome de Jeová no Novo Testamento, mesmo na tradução do Novo Mundo. Isso é interessante, né? E se você, inclusive, pegar a tradução do Novo Mundo, você vai reparar que tem 7 cartas na tradução do Novo Mundo, onde não aparece o nome de Jeová. Se eu não me engano, é a carta aos Filipenses, as 3 cartas de João, a 1 Timóteo,
Tito e Filemon. Acho que são essas mesmo, tá? Então, mesmo na tradução do Novo Mundo, e isso é muito diferente, né? A gente percebe uma prática diferente. Agora há pouco eu li um livro da Testemunha de Jeová, O Reino de Deus já Governa, que diz que no início eles davam ênfase a Jesus e depois eles deixaram de dar. Eles foram dando menos ênfase. Aqui no Novo Testamento é o contrário. A gente vê no Antigo Testamento uma ênfase absurda ao nome do Pai, ao tetragrama, que eu nem tenho problema com a pronúncia de Jeová, Yahvé ou qualquer outra. E quando você chega no Novo Testamento, esse nome ele desaparece. Mesmo se você considerar as 237 ocorrências da tradução do Novo Mundo, que não encontra apoio na documentação existente. Quando eu falo documentação, eu me refiro aos manuscritos do Novo Testamento. Você não vai encontrar o nome de Jeová nenhuma única vez. Então, você percebe a ênfase invertendo. O nome que estava sendo enfatizado no Antigo Testamento, agora a ênfase, ela recai ao nome do Filho, porque o nome de Jesus aparece 912 vezes. E é interessante que mesmo na tradução do Novo Mundo, se você também pegar as orações de Jesus, né, principalmente ali na noite que ele ia morrer no Getsemane, você não vai encontrar Jeová nem na tradução do Novo Mundo falando diretamente a Deus no vocativo, chamando ele de Jeová. Isso é interessante, né, porque quando você vê as orações da Testemunha de Jeová, eles começam como Jeová, aí vai falando, e no final eles falam em nome de Jesus. Quando você pega as orações de Jesus, por exemplo, em João capítulo 17, que você leu aquela hora, né? O texto diz que ele começa falando Pai. Ele chama a Deus de Pai. E ele vai falando do Pai, repetindo Pai. E, inclusive, quando ele ensinou a oração, né? A oração do Pai Nosso, em Mateus capítulo 6, versículos de 9 a 13, ele não nos ensinou a orar Jeová nosso que está nos céus. Ao contrário, né? Ele falou, olha, vós tendes de orar do seguinte modo, Pai nosso que estás no céu. Isso é uma coisa que as testemunhas de Jeová não entendem, pelo simples fato de que elas são ensinadas que não são filhos de Deus. Elas acreditam que vão se tornar filhos de Deus apenas à prova final dos 1000 anos, né, lá de Apocalipse capítulo 20. Mas a Bíblia, ela diz lá em Romanos capítulo 8, versículos de 1 a 14, que todo aquele, ela conclui falando, todo aquele que é guiado pelo Espírito de Deus, esse é filho de Deus. Então a Bíblia ensinou aqueles que são filhos de Deus a chamá-lo de pai. Eu ficaria até constrangido. Meu pai chama Pedro. Eu não chego e falo, ei, Pedrão. Eu não falo isso. Eu chego lá e falo, ei, pai, como é que o senhor está? Note que eu chamei ele de pai e senhor na mesma frase. Eu ficaria até constrangido de chamar meu pai diretamente pelo nome, porque é uma questão de respeito, né? Eu até posso chamar ele de papai, ou de pai, ou de senhor, mas nunca vou me referir a ele diretamente no vocativo por Pedro, porque isso seria desrespeitoso. Amém. Deus abençoe, irmão Ricardo. Irmão Adriano, o irmão tem 5 minutos para a sua réplica. Fique à vontade. O seu microfone está desligado. Aí. Está desligado? Agora está certo. Estão ouvindo? Fique à vontade. Ok. Então, primeiramente, deixa eu corrigir aqui um detalhe. Você falou que o nome de Deus não aparece uma única vez nos manuscritos. De fato, você está certo. Nas cópias dos manuscritos gregos atuais, que correspondem ao Novo Testamento, você não vai encontrar o nome Jeová em hebraico escrito lá, né? Mas, veja só o que diz Lucas, capítulo 4. Eu tenho certeza que você conhece essas palavras. Você está dizendo que no Novo Testamento não tem o nome Jeová. Vamos ver se essa afirmação realmente procede. Lucas 4:8. Jesus Cristo, tendo uma conversa com Satanás, olha como que Jesus Cristo refuta a Satanás. Lucas 4, versículo 8. Em resposta, Jesus lhe disse, está escrito, adore a Jeová, seu Deus, e preste serviço sagrado apenas a Ele. Jesus falou que a expressão adorar a Jeová estava escrito. Estava escrito onde? Bom, Jesus Cristo nessa passagem aí, ele está citando as escrituras hebraicas. Ele está citando o Velho Testamento. Ou seja, saiu da boca de Jesus a pronúncia do nome divino.
E o escritor de Lucas foi lá e colocou o nome de Deus lá. Lucas 4:8 é uma referência exata, é uma citação exata das palavras de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 13. Aliás, Deuteronômio 10:20. Lá diz assim, Deuteronômio 10:20, escrito em hebraico. É a Jeová, seu Deus, que você deve temer. Ou seja, nesse texto tem um nome divino. E Jesus, quando fala isso para Satanás, ele está citando o texto de Deuteronômio 10:20. Agora, você acha mesmo, Ricardo, que os escritores que, de fato, com tinta e pena, escreveram os manuscritos gregos, inspirados por Deus, eles omitiram o nome de Deus desses manuscritos originais? E quando eu falo originais, eu me refiro àqueles que, de próprio punho, os escritores inspirados por Deus escreveram? Será mesmo que, quando você afirma assim, que no Novo Testamento não existe o nome divino, com base em que você afirma isso? Com base nas cópias que nós temos hoje. Mas existem diversas ocorrências, diversas provas que mostram que o nome de Jeová aparecia sim. Inclusive, eu gostaria de pedir aos moderadores que mostrassem aí, eu tenho pelo menos para te mostrar 3 manuscritos em grego que contém o tetragrama divino. 3, eu estou mostrando aí. Vai ser mostrado pelos moderadores. Esses aí são os únicos? Não. O papiro Foad 266, que é uma citação de lá de Deuteronômio, que também está escrito em grego e contém o nome divino nas escrituras no idioma grego. Ou seja, quando traduziram a Bíblia para o grego, colocaram aí, ó, o tetragrama. Então, nunca mais repita que nas escrituras gregas não tinha o nome Jeová. Porque, como nós vimos, o próprio Jesus citou o nome de Jeová. Em Mateus 22, ali Jesus Cristo falando sobre os 2 maiores mandamentos, ele cita também as escrituras gregas e fala: ame a Jeová, teu Deus. Né? Ame a Jeová. Então, ele cita o nome Jeová. Quando você tentou explicar João 16, ali Jesus Cristo, além de ensinar a personalidade do Pai, que é realmente ensina o nome de Deus para as pessoas. Vale lembrar aqui que a nação de Israel, o povo judeu, era o povo de Deus e que conhecia o tetragrama. E conhecia a pronúncia do nome de Deus. Mas outras nações ainda não conheciam. E Jesus fez com que essas nações conhecessem o nome, a pronúncia e, obviamente, o caráter de Jeová. É tão verdade... Qual que é o meu tempo, por gentileza? Vale vocês pesquisarem aí sobre o papiro Foad. Vocês vão encontrar também o nome divino lá nas escrituras gregas. Ah, mas é Deuteronômio. Sim, mas os escritores gregos, eles escreveram o nome divino. Então, o nome divino aparece, sim, nas escrituras. E outras traduções da Bíblia, além da tradução do Novo Mundo, colocam o nome divino no Novo Testamento, onde nunca deveria ter saído.